A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: considerações e generalidades resumidas sobre o período secundário. Vamos ouvi-lo? É preciso considerarmos: somos limitados no campo dos conhecimentos. Temos que confessar e exteriorizar que sentimos a nossa pequenez. Quando nos defrontamos com a vastidão dos conhecimentos já amealhados pelo homem, no campo da geologia, no campo da arqueologia, no campo da paleontologia. Existem pessoas que dedicam a sua vida a estes estudos e ainda reconhecem que não sabem tudo. Portanto, é preciso que a gente confesse. Muitas vezes encontramos até mesmo nas bibliografias consultadas desencontros no que se refere a datas, no que se refere a dados numéricos. Mas nós estamos tomando como base, de uma maneira muito genérica, os conteúdos do nosso livro A Gênese, as Predições e os Milagres. E assim sendo, é preciso que a gente diga que quando aconteceu o período secundário no qual a transição verificou-se, desapareceu a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a sua época. Ou porque as condições atmosféricas já não eram as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida na Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. Por isso que, de um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim desse período comprova a ocorrência de grandes movimentações telúricas, levantamentos de terra, movimentação das placas tectônicas, que provocam a formação das montanhas, que são todas conhecidas a partir dos registros geográficos existentes nos livros, inclusive da atualidade. Mas esse período que nós estamos considerando, o período secundário, se caracteriza sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação que acontece nesse período é menos rápida, o crescimento é menos colossal que no período precedente, sem dúvida em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se às de caule lenhoso e as primeiras árvores propriamente ditas surgem. Ainda são aquáticos os animais, ou, quando muito, às vezes anfíbios, e a vida vegetal progride pouco na terra. Desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais de conchas, devido à formação de matérias calcárias. Nascem novos peixes de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam
O Ichthyosaurus, espécie de lagarto que chegava a medir até 10 metros de comprimento, com mandíbulas prodigiosamente alongadas. Eram armadas as suas bocas por cerca de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco o do crocodilo, mas não apresentavam no seu corpo a cobertura, a proteção de couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Possuíam barbatanas, como a baleia, e como esta expelia água por aberturas que eram próprias para essa finalidade. E assim, então, percebam, prezados irmãos, nós estamos tomando como base a fonte bibliográfica maior e tomamos a liberdade de realizar a leitura dos conteúdos que foram redigidos por Kardec, porque se tentarmos mudar este conteúdo, temos o temor de cometer algum erro. Todos vocês estão convidados a comprar este livro, A Gênese, as Predições e os Milagres, e irão encontrar estes relatos de maneira muito pormenorizada. E depois nós temos a oportunidade de encontrar noutras fontes bibliográficas no campo da biologia, no campo da paleontologia também. Existem obras que trazem estas informações. Através do Google vocês poderão conseguir também informações. Estamos descrevendo esta parte porque não seria certo a gente se ater ao início e à origem da vida sem tomarmos como base as transformações paulatinas que aconteceram ao longo dos milhões de anos. Porque percebam bem, só para termos uma ideia, nós temos que, na época mesozoica, é que surgiram os grandes répteis. E isso significa um espaço, pela fonte bibliográfica que eu estou consultando, como sendo entre 225 a 65 milhões de anos. Ou seja, a partir de 65 milhões de anos atrás, até 225 milhões de anos também atrás, estes animais predominaram. No começo, como estamos descrevendo, nas águas oceânicas. Depois eles invadiram a Terra. E todos nós sabemos a respeito destes seres gigantescos. Então, um outro réptil marinho que nós podemos mencionar é o plesiosauro, tão grande quanto o ictiosauro. Tinha pescoço excessivamente longo, que se dobrava como o do cisne. Ele dava a aparência de enorme serpente, ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele deveria ser lisa, qual a do ictiosauro, porquanto não se lhe descobriu nenhum vestígio de escamas de conchas. Na sequência ainda, porque estamos lendo a obra A Gênese, as Predições e os Milagres, relacionadas com esse período secundário. O teleossauro, que mais se aproxima dos crocodilos atuais, parecendo estes um seu diminutivo, como últimos, tinha uma couraça escamosa e vivia ao longo do tempo nas águas e em terra firme também. Às vezes, seu talhe era de cerca de 10 metros de comprimento da cabeça até a extremidade da cauda, dos quais 3 a 4 metros eram só destinados à formação da cabeça, e a boca tinha a abertura de 2 metros.
Ainda temos a citar, e vocês depois poderão pesquisar na Gênese as predições e os milagres, o megalossauro, o iguanodonte, os pterodáctilos. Praticamente esses animais desapareceram da Terra de uma maneira catastrófica. E hoje nós temos conhecimento. Lá em Yucatán, no México, aconteceu um terrível projétil procedente do espaço, que era um meteoro gigante e que atingiu a Terra, produzindo uma energia que superava a milhares de bombas atômicas. E estes animais todos pereceram. Temos base científica para desenvolvermos estas considerações. Não somos especialistas, mas tomamos como base referências e descrições que são fidedignas, porque se embasam no método científico, para que possam os especialistas do passado e do presente fazerem as presentes considerações. Esse pterodáctilo está provado. Foi um dos répteis que sofreu mutação e deu origem, vejam só, aos pássaros. Os pássaros de hoje. Percebamos que geralmente esses animais desapareceram, mas a sua genética foi transformada através de processos mutantes e através da arqueologia nós temos essas provas, porque fósseis petrificados ou transformados em pedra pelo processo de formações calcárias invadirem a estrutura desses animais extintos, viabilizou as condições para que pudessem formar-se esses registros fósseis, dos quais nós temos conhecimentos, porque lemos, é claro, a respeito. Eu não sou especialista, é preciso que eu diga mais uma vez, a gente está falando pelas informações existentes e existem verdadeiras maravilhas relacionadas com estes fatos. Deus não faria inutilmente estes animais dentro dos seus planos. Em estudos mais aprofundados, possivelmente iremos perceber as condições que permitiram as transformações a partir dos mesmos. Inclusive fósseis de pterodáctilos com formações que antes eram membranosas transformadas em asas. Isso foi encontrada no seio das rochas, na forma petrificada. Então percebam como os arqueólogos ou arqueologistas embasam-se em fatos para descrever a história da vida. E mais uma vez, para deixar evidente, a natureza não dá saltos. Paulatinamente a vida, pela divina providência, foi constituída no planeta. E assim nós temos a evolução que não é fruto do acaso. Assim como pensam os mecanicistas, que muitas vezes embasam-se só na ciência e desprezando os outros conhecimentos correlatos, que mostram que não há efeito inteligente que não tenha uma causa inteligente, e o criador destas causas é mais inteligente. Ele tem inteligência e conhecimento infinito. A partir de então, prosseguiremos nas nossas gravações no próximo número. Que Deus ajude e abençoe a todos nós, para que possamos ter os meios de continuidade como almejamos, na descrição desses caminhos que configuram a vida que aconteceu dentro da eternidade, na eternidade. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse
www.cavile.com.br.